o caso da nossa. Valeu, galerinha! Se a gente conseguir corrigir rapidinho a tarefa, não sei, tem uma questão ali mais desafiadora, vamos ver se ela vai sair bem. Dá pra gente discutir a parte talvez mais interessante, mais bizarra também do ano, do ponto de vista matemático. Tomara que dê tempo. Página 30, exercício 1. Determine a soma dos 4 meios geométricos inseridos entre 1 e 243. Então, peraí, tem o número 1, ele inseriu 1, 2, 3, 4 meios geométricos. Quando ele diz isso, ele está deixando claro que a sequência formada por esses números é uma progressão geométrica. E aí, galerinha, como é que eu vou descobrir quem são esses números? Isso, né? Claro que assim, como é um número famoso que é ali pra gente, né? A gente ia arriscar, obviamente, 2, 3, a gente ia acabar achando facilmente. Mas a gente tem que fazer a questão de maneira nobre. O enésimo termo está relacionado com o primeiro termo, através da seguinte relação. Fórmula do termo geral, já foi discutida. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, aquele é o sexto. O A6 é igual ao A1 vezes a razão elevada a 6 menos 1. O A6 é 243, o A1 é 1. Assim eu vou poder determinar a razão. Fatorando, 3 na quinta, que é igual a 5. Que é igual a 3. Então tu vê, num vestibular de ABCDE, se tiver só o ABCDE, tu não faz nada, tu olha, chuta, é o 3, tu assinala e vai embora. Mas para todas do mundo tu faz assim. Mas ele não pediu isso, ele pediu a soma dos caras. Então vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3. Ele quer que eu some 81, 27, 9 e 3. Vai dar 30 mais 90. 120. Confere? Muito bem. Questão 3. Interpolando-se 100 meios geométricos, pela madrugada, entre A e 3 na 202A. Ó que querido esse cara. Ele disse que o primeiro termo é o A. Aí ele pediu para colocar 100 caras aqui no meio. E lá no final vai ter um sujeito que é 3 elevado a 202 vezes A. Entre o A e o 3 elevado a 202A tem 100 termos. Determine o terceiro termo. Ele quer que a gente ache esse cara aqui, ó, o A3. Aliás, agora eu fiquei com medo do português mais uma vez. Interpolando-se 100 meios geométricos entre A, obtém-se uma PG. Ah, tá. Ou determine o terceiro termo. Tá, PG então, agora ficou claro. Porque ele poderia querer o terceiro termo interpolado, né? Certo? Ele interpolou 100, eu quero o terceiro termo. Do 100 que foi interpolado seria o A4. Mas não, agora já fiquei mais seguro. Mais uma vez, se tu ficar pensando, aí tu vai acabar detectando quem é esse número aí. Né? Porque o fato de ter 100 termos, esse aqui é o A1. Então quem é esse cara aqui? É o A102, por incrível que pareça. Porque o centésimo termo aqui, ó, aqui tem um termo, aqui eu tenho 2, aqui eu vou ter 100 termos. Se aqui eu já tenho 1, esse cara vai ser o 101. Aquele ali vai ser o 102. Era a parte difícil da questão, tu sacar, né, que dado esse enunciado todo, o último cara é o A102. Então, peraí. A102 é igual ao A1 vezes Q na 102 menos 1. Quem é o A102? 3 elevado a 202 vezes A. Quem é o A1? É o próprio A. Assim eu vou achar a razão. Corta A dos dois lados, divide ambos os lados por A. Vou escrever esse cara da seguinte maneira, ó. 3 ao quadrado elevado a 101. Tenho direito, né? Multiplicando dá 202. Logo, cortando os expoentes, Q igual a 3 ao quadrado. Q igual a 9. Agora que eu achei a razão, vai ficar fácil achar o terceiro termo, né?
A vezes 9. 9A vezes 9, 81A. 81A. Tudo discursivo, é? As melhores, as melhores. O DESC. Uma boa universidade, hein, cara? Uma boa escolha. O primeiro termo de uma progressão geométrica é 10. O quarto termo é 80. Logo, a razão dessa progressão é... Não é possível. 10. Segundo, terceiro, quarto. Tudo bem. Vamos usar a fórmula. AN é igual a A1 vezes Q na N menos 1. Não pode ser, tô com medo. É assim. Quarto termo, se aqui vem 4, no N vem 4. O A4 que é 80, é o A1 que é 10, Q elevado a 3. Fatorou o 8, que é 2 na terceira. Tu vê, né, cara, às vezes no vestibular tem questões bem acessíveis, bem tranquilas. Certo? Na verdade, tu, né, chuta o 2 ali como razão, que é uma das opções, né? Como tu tem as 5 opções ali, vale muito a pena tu pegar a razão e fazer, né? Será que é 10? 10 vezes 10, 100, não é? É 5. 10 vezes 50, 250, estourou. 4, 40, 160, não deu. 6, 60, 360, estourou. Oh, é o 2, pum. Que o A... E ali na segunda... Aqui? Que o 3, desculpa, que o 9 e ali na segunda coisa. Aqui? É. Porque depois que eu descobri a razão que é 9, uma PG é construída assim, né? Tu pega um termo e multiplica ele pela razão para chegar no próximo. Se eu pego o primeiro termo que é A e multiplico por 9, dá 9A. Se eu multiplico por 9, dá 81A. Faço vezes 9, o próximo termo é 729A. Beleza? Show de bola. Tu sabe, número 5 tem um gabarito aqui, 2, tá? Até porque é uma questão muito simples. Mas vamos olhar o gabarito das outras, né? Tu sabe que eu sou humano, mais conhecido como o rei do erro. Página 30, exercício 1. E o celular? O que é isso? Que absurdo! Questão 1, página 30. 120. 81A. Olha! Estamos bem hoje. Vamos que vamos. Agora me empolguei. Página 31. É 31? Só a questão 3? Página começa na 31, vai para 32, é isso? Ah, entendi, garoto. Isso aí, tem que jogar com a regra debaixo do braço mesmo. Concordo, se eu passei a página 32 e né, mais da metade da questão estava nela, né? Sacanagem, é isso aí, tem que fazer mesmo. Fazer a 3. Questão 3. Considere o seguinte modelo para o crescimento de determinada população de caramujos em uma região. A cada dia o número de caramujos é igual a 3 sobre 2 do número de caramujos do dia anterior. Suponha que a população inicial seja de 1000 caramujos e que n seja o número de dias transcorridos a partir do início da contagem de caramujos. O gráfico que melhor representa a quantidade Q de caramujos presentes na região em função de n é o da opção... Legal. Então tu vê, né? Tinha 1000 caramujos. Tinha 1000 caramujos e a cada dia a quantidade de caramujos era 3 meios do dia anterior. Então só para a gente ter uma noção, vezes 3, divide por 2, 1.500. Vezes 3, divide por 2, 2.250. E assim vão os caramujos. Ele fornece alguns gráficos aqui pra gente, ó. O primeiro gráfico
começa em 1000 e vai crescendo dia após dia. Com um formato que lembra uma função exponencial, né? Concorda comigo? O segundo gráfico, ele é parecido até. Só que a função, em vez de crescer cada vez mais, ela vai crescendo cada vez menos, né? Lembrando o gráfico de uma função logarítmica. Então, um gráfico é uma função logarítmica. O terceiro gráfico é uma reta. Os pontinhos estão em progressão. Se a gente for pensar, a aritmética está crescendo na mesma proporção, né? Está mantendo o crescimento, sempre somando o mesmo valor do número anterior. A letra D cresce, cresce e de repente começa a decrescer a população. Ele não explicou, né, que ia faltar comida para os caramujos em algum momento, e a competitividade, né, ia fazer com que só os mais fortes sobrevivessem. E na letra E tem a mesma situação anterior da letra A, só que cresce muito mais lentamente. Nós sabemos que por se tratar de uma situação, né, lembrando progressão geométrica, e revisamos que o gráfico fica parecido com o exponencial, né, eu acho que só dá para optar entre a A e entre a E. Concorda comigo? Como é que tu vai definir se é a A ou a E que é mais correta, sendo que uma cresce mais rápido e a outra cresce também, mas mais lentamente? A gente poderia olhar o sétimo termo, ver o tamanho dele, né? Mas só de olhar ali na letra E, olha do primeiro termo, do 1000, para o segundo termo. Cresceu muito pouco, né, gente? E olha na nossa situação. Cresceu 50%. Teria que ter subido aquele primeiro ponto na letra E muito mais. Então aquele... E aí nem se fala, né? No terceiro, primeiro, segundo, o terceiro termo, ou o primeiro, segundo, o número 2 ali, né? Já é o dobro. E ele continua quase na mesma linha. Então o crescimento da letra E está muito aquém do esperado. Por isso é a letra A mesmo que representa a população de caramujos mais adequadamente com o passar do tempo. Cuidado, hein? Se ele coloca mais algum detalhe ali de biologia, de lembrando que uma população acaba sendo limitada pelos recursos, blá blá blá, né? Então aí, se ele fizesse uma mescla ali com biologia, a gente obviamente poderia optar por uma outra curva, mas ele teria que dar mais dados. Só pelo que ele falou, eu tenho que entender que é uma progressão geométrica que está crescendo rápido, não está demorando a crescer não. Então a letra A corresponde ao valor mais interessante. E vamos à questão 4, antes da historinha do xadrez, bonitinha aquela historinha, né? O Mal Batarran também colocou essa historinha no Homem que Calculava. Última questãozinha da tarefa, então. Página 32, exercício 4, falava o seguinte: uma sequência de pontos foi tomada sobre o gráfico da função exponencial de base A, como indica a figura abaixo. Então tu vê, o cara fez um gráfico, esse gráfico representa uma função exponencial de base A. O que eu já posso afirmar sobre essa base A? É menor que 1. E como função exponencial a base não é negativa, né? Está entre 0 e 1 então. Show de bola. Ele marcou pontos aqui. Ele marcou pontos em lugares muito específicos. Ele marcou um ponto no -2. Só que ele foi lá e dividiu esse -2 em 3 partes. -2. E ele marcou então um pontinho aqui, fez o mesmo do outro lado. O 2 aqui ele marcou um ponto e dividiu esse 2 em 3 partes. Marcou ponto aqui e marcou ponto aqui. Cada um dessas abscissas, desses x, tem uma ordenada correspondente, né? Esse aqui é aquele ponto famoso. Olha só o que ele disse: uma sequência de pontos tomada sobre o gráfico de uma função exponencial de base A, como indica a figura. Considerando-se que as abscissas dos pontos das sequências estão em progressão aritmética crescente, eu achava que eram as ordenadas, são as abscissas. Desculpa a demora.
Então tu vê, ó, ele disse, galera, que essas abscissas estão em progressão aritmética crescente. O que é uma progressão aritmética? Que soma o mesmo número de um para o outro. Exatamente. Ou seja, daqui para cá, a mesma distância. Já que eu dividi o 2 em 3 partes, quanto vale cada uma dessas partes, hein? Né? Eu pego 2 e divido por 3, né? Então aquilo ali é menos 2 terços. Isso aqui é o dobro, então. Menos 4 terços, e essa aqui menos 6 terços, que é menos 2. Concorda comigo? Se isso aqui tudo é 2 e eu dividi em 3 partes, isso aqui é 2 terços. 2 terços mais 2 terços, 4 terços, 6 terços, que é 2. Tranquilo? Foi isso que ele nos disse, ele nos garantiu que aqueles pontos marcados estavam em progressão aritmética. Considerando-se as abscissas dos pontos de sequência estão em progressão aritmética crescente, suas ordenadas estão em... Ele quer que eu calcule as ordenadas. Então ele quer que eu ache esse y aqui e diga que tipo de sequência vai ser essa. Como é que eu obtenho a ordenada a partir da abscissa? Como é que é essa função mesmo? Já que é uma função exponencial, qual é a cara de uma função exponencial? A elevado a x, é uma base elevado a x, né? Então tu vê, o cara tem que ter na mente que uma função exponencial, a variável x é o expoente. Peraí, então vamos lá. Quando x é menos 2, y vai ser a na menos 2, concorda comigo? Certo? Esse seria o nosso primeiro termo da sequência. Quem é a próxima ordenada? Quem é que eu boto no x? Menos 4 terços. A na menos 4 terços. Depois, a na menos 2 terços. Depois, a na 0. E assim vai, né? Beleza? Eu criei uma sequência de números formadas pelas ordenadas. Ele quer saber que sequência é essa. Vamos ver as opções que ele nos dá. É uma sequência aritmética de razão A? Será que eu estou somando sempre o mesmo número? Não, né? É uma sequência aritmética, uma progressão aritmética de razão 2 terços de A? Será que eu estou somando algum número daqui para cá? Não parece estar somando número nenhum, né? Até daria para descobrir que número é esse, mas ele não é uma constante de um número para o outro. É uma progressão geométrica de razão 2 terços. Se esse aqui é A na menos 2, aquele ali deveria ser A na 2 terços de A na menos 2, não é? Progressão geométrica de razão 2 terços de A. Se eu multiplicar isso aqui por 2 terços de A, vai dar 2 terços de A na menos 1. Não fechou. Razão geométrica, progressão geométrica de razão A na 2 terços. A menos 2 vezes A na 2 terços dá menos 4, menos 6 terços com 2 terços, dá menos 4. Ou, se eu pegar esse cara, A na menos 4 terços, e multiplicar por A na 2 terços, vai dar o quê? A na menos... Ou, se eu multiplicar por A na 2 terços, dá A na 0. Sim, é uma progressão geométrica de razão A na 2 terços. Então, bem legal. Assim, não é difícil a parte final. A parte final, tu divide esse por esse, percebe que dá. O difícil é tu interpretar o que o cara estava querendo dizer. Tu perceber, tá, ele garantiu que aquela separação foi feita certinha e quer saber que sequência seria formada pelas ordenadas. Faz uma sequência com as ordenadas e mata a questão. Mas é uma questão já bem melhor que a outra. Bem melhor. Letra E. Eu não vou ler aquela página 32 e 33, mas vou te contar a história. Diz que o sujeito que inventou o jogo de xadrez, o matemático, obviamente, que inventou o jogo de xadrez, obviamente, acredito eu, né, que dá para perceber que tem plano cartesiano na brincadeira, né, tem todas umas relações matemáticas interessantes. Uma pessoa que não entende matemática, né, teria dificuldade para inventar um jogo com aquele, pelo menos matemática básica. E o inventor, na verdade, sabia muito mais que matemática básica. E o rei ficou muito lisonjeado pelo presente e queria pagar. Né? Queria pagar, não, tu me fala quanto de ouro aí que tu quer. E o que tu quer, quantas mulheres e o que tu
precisa, quanto de terra que tu quer, que casa que tu quer, eu vou te arrumar alguma coisa aí. E o cara muito humilde, não, que é isso, só o prazer de ter presenteado o rei já é o suficiente. E o rei insistindo, não, mas tu precisa ser mais ambicioso, pelo amor de Deus, tô querendo te presentear devido a esse brinquedinho maravilhoso que tu me trouxe, que eu me diverti muito jogando xadrez com a corte toda. E o cara, não, até que, não, tudo bem, se tu quiser, pode me dar um presentinho. 1 grão de trigo para a primeira casa do tabuleiro de xadrez. 2 grãos de trigo para a segunda casa do tabuleiro de xadrez. 4 grãos de trigo para a terceira casa do tabuleiro de xadrez. Ou seja, ele queria que o rei desse a ele de presente uma quantidade de trigo que era a soma desses valores. Certo? 1 grão de trigo. Quantas casas tem mesmo o tabuleiro de xadrez? 8 por 8, né? 64 casas. Tudo bem para vocês? Enquanto comemorava, né, o recebimento do presente, o rei mandou os matemáticos do reino fazer os cálculos para ver quanto de trigo daria. E eles viram que teria que plantar trigo pela Índia toda, durante 100 anos, para poder juntar essa quantidade de trigo. Uma quantidade de trigo impagável, certo? Então tu vê como as matemáticas às vezes causam surpresa, né? Dá para acreditar que se tu pegasse um tabuleiro e fosse colocando 1 grão de trigo na primeira casinha, 2 na segunda, 4, 8, 16, no final a quantidade de trigo na última casa soterraria a nossa ilha. Assustador, né, cara? Não dá para acreditar. O cérebro, não pode, é errado. Os matemáticos erraram. Não erraram. Isso é o que acontece quando a gente vai somando os termos de uma progressão geométrica. E para te provar isso, vamos fazer uma coisa bem desafiadora, bem legal aqui. Presta atenção, hein, cara. Isso aqui vai ser exercício do cálculo 4 para vocês no futuro. Mas tu vê, a apostila trouxe isso. A apostila trouxe. Tem jovens da tua idade que são feras e sabem fazer essa dedução que nós vamos fazer juntos. Olha que criatividade. Se eu tenho uma progressão geométrica, o A1, o A2, o A3, blá blá blá, aí tem o AN menos 1, aí lá vem o AN. Tenho essa progressão. O que seria a soma desses termos? O que seria a soma dos N termos? É o A1 mais o A2 mais o A3 mais blá 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 blá, mais N menos 1 mais AN. AN menos 1 mais AN. Tranquilo? Mais blá blá blá. Tranquilo? Vocês sabem, a coisa mais sólida que existe numa igualdade é fazer a mesma coisa em ambos os lados. Óbvio que se duas coisas são iguais, se eu altero elas da mesma maneira, continua igual. Posso eu multiplicar por Q ambos os lados dessa igualdade? O que é o Q mesmo? Obrigado. Então fica Q vezes Sn é igual. Ficaria A1 vezes Q mais A2 vezes Q mais A3 vezes Q mais blá 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 mais Q vezes AN menos 1 mais Q vezes AN. Distributiva, né? Multipliquei todo mundo por quê? Honesto, né? Honesto. Q vezes Sn. Mas espera aí, da definição de progressão geométrica, a gente pode dizer, nós trabalhamos essa ideia quando eu falei da notação especial para vocês. Vocês aceitam que a gente pode dizer que o A1 vezes Q é o A2? Que o A2 vezes Q é o A3? Aceitam isso? Quer dizer que isso aqui, ó, é o A2. Isso aqui é o A3. Aquilo ali é o A4. Mas o que é Q vezes AN menos 1? É o próprio AN mais Q vezes AN. Vocês aceitam que essa soma aqui é quase igual à soma dos termos? Falta quem? Falta o A1.
Tu concorda que isso aqui é a soma dos termos menos o A1? Né? Que eu só comecei do A2, né? Antes eu estava indo somando do A1 até o AN. Agora eu estou somando do A2 até o AN. Então aquilo ali é a soma menos o A1. Honesto? Só parar para pensar. Q vezes Sn é igual Sn menos A1 que multiplica o quê? Mais Q vezes AN. Esse Sn é o que eu quero descobrir, né? Eu quero descobrir uma fórmula matemática para somar os grãos do maldito tabuleiro. Mais passa Q que multiplica Sn menos Sn é igual. Do outro lado ficou quem? Menos A1 mais, eu vou fazer assim para ficar mais bonito, ó. AN vezes Q menos A1. Posso colocar o Sn em evidência e está multiplicando, passa a soma dos n termos de uma progressão geométrica é o último termo multiplicado pela razão menos o A1 dividido por Q menos 1. Para que eu possa usar essa fórmula, o que eu preciso conhecer? Eu preciso conhecer o último termo, o primeiro termo e a razão. Perfeito, perfeito. Né? Mas se a gente quisesse usar ela diretamente, né? Mas a colega já deu a solução para a gente. Se ele só falar o A1 e o Q, tem aquela fórmula, né, que diz que o AN é o A1 vezes Q na N. Então, se eu tiver o A1 e o Q, eu posso calcular o AN. Essa fórmula é legal quando o AN já é fornecido. No caso do tabuleiro, né, como era 1 grão para a primeira, ficaria 2 elevado a 0. 2 grãos para a segunda, 2 elevado a 1, certo? Na última casinha vai ficar 2 elevado a 63. Pronto, já explica a infinidade de grãos. Beleza? 2 na 63, isso é só para a última casa. 2 vezes 2 vezes 2, 63 vezes é só a quantidade de grãos para a última casa. E a da segunda é só a metade disso. É um valor absurdo, 2 na 62. Ou seja, as últimas casas todas deixou o cara absolutamente rico. Claro que depois dessa pegadinha com o rei, né? Ele falou, não, fica tranquilo, eu já sabia que ia dar um valor impagável, não precisa de pagar. Aí o rei, putz, né? Esse cara é foda. Botou ele como administrador do reino dele, certo? Um matemático oficial lá. Então tu vê, né? Tem várias histórias dessa de caras com a matemática muito acima da época, né? Vai lá, pega um cara importante que tem poder, mostra pro cara o poder do raciocínio dele e acaba ganhando um belo emprego. Muito bem. Vamos fazer uma coisa então, para criar uma fórmula mais ninja, vamos substituir essa expressão aqui. Sn é igual, quem é o AN? É A1 vezes Q na N menos 1, vezes Q, menos A1 sobre Q menos 1. Sn é igual. O que é Q na N menos 1 vezes Q? Q não é Q elevado a 1? Multiplicação de potências mesma base. Mantém a base? Obrigado. N menos 1 mais 1. Da N, né? Menos A1 sobre Q menos 1. Para finalizar, essa sim é a fórmula mais poderosa. Ficaria, vou botar o A1 em evidência na parte de cima. A1 que multiplica Q na N menos 1 sobre Q menos 1. Essa é a fórmula Ninja Mutante Power Plus para achar a soma dos N termos de uma PG. Finita ou infinita? Até aqui ela tem que ser finita, né? Até aqui ela tem que ser finita, tem que ter um primeiro e um último termo. Mas espera, só preciso saber o A1 e a razão, né? Beleza, galerinha? Show de bola. Olha, essa é uma questão já do nível olímpico. Os caras pedindo, né? Deduza a fórmula da soma dos termos de uma PG. Essa é uma questão de nível olímpico, já para uma gurizada do ensino médio. Na faculdade vai virar questão de prova, do cálculo 4. Vai ter uma parte lá que ele vai pedir para tu fazer essas deduçõezinhas. Certo? Show de bola. E algumas piores, infelizmente. Ou felizmente. Mas peraí.
E vamos pensar numa PG decrescente, só para finalizar a nossa discussão. Vamos pensar numa PG decrescente. Eu estou a 6 metros da parede. Eu ando 2 metros, depois eu ando 1 metro, depois eu ando meio metro. Tudo bem? Quando que eu chego na parede? E isso, e se eu estivesse a 4 metros da parede? Não chego também? Nem a 3 metros da parede eu chego? Vamos ver? Correção da tarefa. Ó, o negócio é o seguinte. Eu andei 2 metros, depois eu andei 1 metro, depois eu andei meio metro. E faço assim para toda a eternidade. Que tipo de sequência numérica é essa? Pois é, eu subtraí 1, mas já não subtraí 1. Então não é aritmética, né? Eu dividi por 2, dividi por 2, dividi por 2. Progressão geométrica, tudo bem para vocês? Qual é a razão? 1 sobre 2. O número que eu estou multiplicando é 1 sobre 2. Tranquilo? Progressão geométrica de infinita. Será que dá para somar? Será que dá para somar, cara? Dá para somar. E o mais legal, a fórmula que a gente acabou de desenvolver funciona. Sim! A soma de uma PG infinita, claro que nesse caso só as de Por quê? Porque os últimos termos tendem a zero. Tendem a zero. Então se eu for pegar a fórmula, essa fórmula aqui, ó, vou pegar essa fórmula anterior aqui. AN vezes Q menos A1 sobre Q menos 1. A soma dos infinitos termos de uma PG decrescente. Soma PG decrescente infinita. Quanto é que vai dar o último termo dela lá no infinito vezes a razão? Vai dar zero, porque o termo tende a zero, né? Ele vai ser zero, 0,000, para sempre zero, é zero. 0 vezes a razão, menos A1 sobre Q menos 1. Para não ficar feio, eu vou multiplicar por menos 1 em cima e por menos 1 embaixo. Vai ficar A1 sobre 1 menos Q. Tu acredita, cara, que para saber a soma dos infinitos termos, basta pegar o A1 e dividir por 1 menos a razão? Então se eu for caminhando 2 metros, 1 metro, meio metro, para o resto da eternidade, dá para ver quanto que eu vou andar no final das contas. Vamos calcular? Quem era a primeira caminhada que eu dei? 2 metros. 1 menos, qual era a razão? 1 sobre 2. S infinito igual 2 dividido. 2 sobre 2 menos 1 sobre 2 é 1 sobre 2. Divisão de fração é a primeira. 4 metros. Eu vou a 4 metros, meus amigos. Se a parede tiver a 3,9, eu chego. Se ela tiver a 4,1, eu jamais chegarei. Tu vê que loucura, cara. Isso pode parecer tolice, mas tem aplicações matemáticas acachapantes. Se o avião voa hoje, tem a ver com essa encrenca aí, ó. Tem a ver com a matemática avançada, né, que o homem criou na base de sequências numéricas. Sequências numéricas explicam muitas coisas. Muitas coisas. Como é que é? Não, porque tende ao infinito, né? Se a APG é crescente e ela é infinita, o último termo já tende ao infinito. Mas tu vê que legal, existe a área da matemática, já te citei isso, que trabalha com números infinitos. Ou seja, tem números infinitos maiores, menores, tem uma série de contas para fazer entre eles e de grande importância para a matemática avançada. Beleza? Então, é importante saber que se tu te encarnar em sequência numérica, dá para estudar a vida toda sequências numéricas, fazer doutorado em sequências. Juro. Beleza, galerinha? Aliás, deve ter doutorado em sequências do tipo tal, doutorados em sequências numéricas já de outro tipo. É uma viagem. Matemática chega uma hora e fica bem doido. Eu demorei muito a
digerir isso, eu não me conformava com essa história de andar metade na metade, chega uma hora que para de andar. Mas como assim? Ele vai continuar andando, só que vai chegar uma hora que esse número que ele vai estar nessa quantidade que ele vai estar andando é tão pequena que mesmo somando nas casas após a vírgula, mesmo que eu fizesse isso, nunca vai superar o valor máximo, né? Uma coisa que eu demorei muitos anos a admitir. Eu achava que tinha algum erro na brincadeira. Outra, tá? Tem outras formas de provar isso que eu estou falando sem ser através da outra dedução. Dá para pegar uma PG infinita e ir manipulando ela e fazer o resultado acontecer também. Muito interessante. Falta muito pouco, hein? Muito pouco a discutir. O que eu passei de tarefa dessa parte? Pedi para arriscar 1 e 2. Vamos ver então. Deixa eu colocar a outra formulazinha aqui para liberar um espaço. A soma da PG infinita a 1 sobre 1 menos Q. Isso aí é bom de fazer um desafio na prova, né? Tá bem. Página 33, estamos salvos! Uma população foi infectada com um tipo de doença que é transmitida pelo ar, Jezebel. Inicialmente havia 5 pessoas infectadas. Semanalmente cada pessoa infectada transmitia a doença. Chega. Muito obrigado pela atenção, bom recreio. Desculpa, galerinha. Não me toquei em quem bater o sinal, senão não tinha nem começado. Tanso. Ai meu Deus, a tarefa! Tem a tarefa da progressão infinita. Página 36. Valeu, galera. Página 36. Uou!